Estamos gravando, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou vendo aqui meu querido amigo Jefão, que está presente, atento, não está distraído, ele nem percebeu que eu estou falando com ele, né? Vocês percebem como é? E o cara está lá na hamburgueria, contando dinheiro, ganhando dinheiro no caixa e sem prestar atenção. Estou vendo aqui o Marcelo com a caneca do Aljava, o Léo, meu amado Léo lá de Salvador, com um sorriso de baiano no rosto. O sorriso do Léo já expressa tranquilidade, né, cara? Essa unção lá de Salvador, né? E, e nessa noite eu quero falar para vocês de uma palavra que o Senhor me deu 5 anos atrás, quando eu estava para entrar no processo de morte que foi anunciado pelo Senhor que eu entraria, né? Eu ministrei uma palavra, está até gravada. Naquela época eu tinha o cabelo maior, estava mais magro. E eu dei o nome daquela palavra, anos atrás, se chamava a unção de Rock Balboa. Olha que palavra especial, hein? Tem alguém que está com o microfone aberto. Pedro Lima. Já fechei. E o Senhor me fez relembrar dessa palavra nesses dias, quando Ele começou a me mostrar essa linha de chegada perto de nós, e muitos pensando em desistir e parar na iminência de entrarem nessa nova estação. Então eu queria falar para vocês uma repaginada dessa palavra. Essa palavra Deus me deu 5 anos atrás de algo que seria necessário para eu chegar onde eu estou chegando hoje. E eu quero trazer essa palavra para vocês hoje, para que cada um de vocês que estão diante de situações que está levando vocês a pensarem em parar ou está tirando de vocês a paz, a angústia, o peso de dias que parece que estão te estagnando. O Senhor falou assim, libera sobre isso, sobre a vida deles hoje. E eu quero ler com vocês alguns textos. 2 Tessalonicenses 3,13 diz assim: vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E a pergunta que eu te faço quando nós lemos esse texto é: fazer o bem cansa? Quantos acham que fazer o bem cansa? Porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala: não se cansem de fazer o bem, né? Quando a gente olha para as experiências de Abacuque, quando a gente olha para as experiências de Asaf, parece que em algum momento da trajetória deles, eles se cansaram de fazer o bem. Eles se cansaram de olhar para a vida, de continuar lutando, de continuar servindo a Deus, e parece que a vida sempre está difícil, e quando você olha a vida do ímpio, o cara que está fazendo errado, o pastor que está focado muitas vezes na visibilidade, no sucesso, parece que a vida dos caras vai bem, e a gente que resolve se render ao Senhor, ao processo da cruz, tudo é mais difícil. E Asaf e Abacuque tiveram momentos assim na vida. Eram homens íntegros, fiéis ao Senhor, mas estavam cansados. Cansados de fazer o bem. Cansados de ver o ímpio prosperando, né? E eu percebo que alguns de nós, quando eu olho na expressão, quando eu sento para aconselhar, parece que estão cansados. É como se pudessem, já teriam chutado o balde, sabe? É como se tivessem presos ainda pelo que restou de temor a Deus. Mas a paixão foi embora, o cansaço é enorme. E quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, né, o problema é onde eles estavam colocando a visão. Sempre é isso, sempre é um problema de visão. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele retrata um problema que vinha acontecendo na igreja primitiva, né? Quando a gente se cansa, né, parece que a murmuração acompanha o cansaço. Parece que a preguiça acompanha a murmuração. Você vai perdendo a vontade de trabalhar. E é algo que nos leva a uma palavrinha que se chama acomodação. E acomodação é um problema, irmão. Se tem coisa que Deus não suporta, é gente acomodada. E o que aconteceu na igreja primitiva, que tanta gente... Eu já vi nego colocando o nome da igreja de Primitive Church.
né? O cara coloca assim, tal igreja primitiva. Cara, a igreja primitiva foi o início de um processo que foi se desenvolvendo para chegar no que nós estamos hoje. Falar que nós somos como a igreja primitiva é perder todo o desenvolvimento de Cristo ao longo de 2000 anos. E nós temos a responsabilidade de estar mais avançados no pacto que estamos do que eles. Mas, enfim, Paulo, quando começa a igreja, e aquela história que a gente está acostumado a ouvir, era tremendo, porque eles tinham tudo em comum. Não era tão tremendo assim, irmãos. Aquela história de ter tudo em comum produziu um monte de gente acomodada, de pessoas que pararam de trabalhar para surfar a onda dos caras que tinham mais recursos. Então eles falam assim, tem tudo em comum, é gostoso ter tudo em comum com quem está bombando. Né? Então, se a minha situação está mais difícil, deixa eu ficar de boa aqui e eu vou ter tudo em comum dos outros irmãos. E começou a produzir uns crentes acomodados. Daí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo fala assim, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Olha o que Paulo fala, irmãos. Começou a ter gente tão acomodada que Paulo falou assim, beleza, você quer ficar sem fazer nada? Então, se você não quer trabalhar, não coma. Porque o reino de Deus não é um lugar para preguiçoso. Não é para você parar na sua vida. O reino de Deus é um lugar de gente produtiva. Nós não podemos achar que o ministério é um lugar de nego folgado. Não, nós temos que continuar produtivos. Se nós já fomos mais produtivos um dia na empresa, nos nossos negócios, produzindo riquezas para nós, por que quando a gente chega no reino de Deus que é para produzir para ele, a gente quer ficar folgado? E por que muitas vezes nós nos tornamos assim? Nós nos sentimos improdutivos, é porque nós nos cansamos. Nós nos cansamos de lutar. Né? E isso é uma estratégia das trevas. Por isso Paulo pega e desperta os caras assim, se não quiser trabalhar, tá bem. Não trabalha, mas não come. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. O que é desordenadamente? É uma pessoa que não tem disciplina, irmãos. Que não tem disciplina na sua agenda, que não tem disciplina na hora que acorda, que não tem disciplina na alimentação, que não tem disciplina em como conduz a sua vida, desordenada, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Quem não está trabalhando, quem não está produzindo, fatalmente vai estar produzindo coisas vãs. Ou vai estar na internet bisbilhotando a vida dos outros, ou vai estar falando abobrinha, ou vai ter tendo tempo para fazer fofoquinha, porque se você não está produtivo, se você está cansado, se você está acomodado, você vai estar murmurando. Murmurando, e o apóstolo ele falou uma coisa no culto ontem interessante, toda murmuração é contra Deus. Quando você murmura contra o teu pastor, quando você murmura contra o teu pai, quando você murmura contra a tua esposa, quando você murmura dos teus filhos, nenhuma murmuração é o alvo da murmuração, não são as pessoas ou situações. Toda murmuração sobe como uma murmuração contra Deus. A murmuração é algo contra o Senhor. Então ele exorta aqueles que ajudavam a continuar ajudando. E é aí que nasce a palavra. 2 Tessalonicenses 3,13, que foi o primeiro texto que eu li, é a sequência do 10:11. Então ele primeiro fala assim, desperta, vocês não querem trabalhar, beleza, então não vai comer. Porque eu tenho ouvido de vocês que vocês estão sem disciplina, vida desordenada, não trabalham e estão fazendo coisas vãs. Daí, ele vem e solta essa. Não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, ele está falando o seguinte, tem gente que se acomodou numa vida preguiçosa porque cansou de fazer o bem. Porque muitas vezes cansou de não ver resultado, de estar lutando e parece que as coisas não acontecem. E Paulo tinha aprendido a não parar no meio das dificuldades e batalhas que ele enfrentava na vida. Ele sabia que esse era um dos princípios que Deus tinha para que nós alcançássemos o alvo, alcançássemos a vitória. Persistência, perseverança. Sabe por quê, irmãos? Porque nós recebemos atributos de Deus quando nascemos de novo.
Isaías 40, 28 diz assim: não, vocês não sabem, vocês já não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Aqui fala o seguinte: o Senhor não se cansa. E nós recebemos, quando nascemos de novo, natureza do Senhor. A natureza de Cristo habita em nós. Então nós não podemos nos cansar. Eu não estou falando de cansaço físico. Eu estou falando que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, que é o que Tessalonicenses está dizendo. Nós não podemos nos cansar de servir ao Senhor. Nós não podemos nos cansar de servir aos irmãos. Esses dias eu postei uma frase que é a base do que sempre norteou a minha vida. É maravilhoso servir as pessoas, porque quando você serve as pessoas, você está servindo ao Senhor. E se você tem claro na sua mente que os filhos, que cada pessoa pertencem ao Senhor, e você serve a cada um como ao Senhor, você não espera nada em troca. E é maravilhoso você servir sem esperar nada em troca. Porque para quem não espera nada em troca, não há frustração, não há decepção. Apóstolo Cristiano, não quero mais caminhar com você. Amém. Ah, mas eu não quero você um mala, sem alça, ser um chato, não aprendi nada caminhando com você há 5 anos. Amém, eu não espero nada. Se eu não espero nada, se eu sirvo ao Senhor, a minha consciência, ela tá em paz, não pelo que você fala para mim, mas pelo que eu ouço do Senhor. Se o Senhor me fala assim: muito bem, meu filho, você cumpriu o seu trabalho, então eu estou em paz. Se nós, como pastores, ficamos esperando bajulação dos filhos, os mesmos que bajulam são os que nos colocam na cruz. Então, daí você fica tão entusiasmado quando alguém fala assim: pastor, você é maravilhoso, eu te amo, nunca vou te deixar. Se essas são as palavras que você precisa para te impulsionar, quando você ouvir: olha, não me serve mais estar aqui na igreja, nada do que você fez valeu para mim, você morre quando você ouve isso. Porque as mesmas palavras que te impulsionam são as que te param. Então, por isso que nós temos que aprender a servir e não nos cansar de fazer o bem, porque nós fazemos ao Senhor. Porque essa é uma natureza de Deus que habita em nós. Vocês estão me ouvindo aqui? Essa é uma natureza de Deus que habita em nós. Deus não se cansa de você, meu irmão. Quantas vezes você insistiu em errar na mesma coisa? Deus não falou assim: sabe de uma coisa? Aquele André cabeça dura lá errou tantas vezes, eu vou me cansar dele. O Alexandre de Aracaju, então, pela misericórdia. Não, ele não olha para a gente dessa forma. Ele não se cansa de mim. Ele não se cansa de você. Ele não se cansa do seu trabalho, do seu propósito. Tudo que ele começa, ele conclui. E nós recebemos, a partir da morte e da ressurreição, essa natureza. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar. Porque se nós estamos nos cansando... Irmãos, existem alguns esportes que você pratica que eles são muito mais técnica do que força. E se você não aprende a técnica, você se cansa rápido, porque você tenta fazer na força. O reino de Deus, ele tem uma característica: ele tem que ser vivido a partir da natureza de Cristo. Se você não vive a partir da natureza de Cristo e tenta produzir na sua força, você vai se cansar. Então, se você está cansado hoje, se você tem se sentido fadigado, se a obra de Deus tem se tornado um peso na sua vida, você está fazendo a partir da condição errada. Porque a obra de Deus, ela tem que produzir em nós refrigério. Aqui, 2 Tessalonicenses diz assim: não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis. O Léo falou aqui: uma pessoa improdutiva não deve comer pelo simples fato de que já está em uma esfera de morte. Que contexto para essa colocação maravilhosa. O cansaço é fruto da manifestação da natureza humana, querendo conduzir a realidade. Exatamente essa frase, Léo. Se nós estamos numa obra que é eterna, que é sobrenatural, é lógico, é evidente que uma obra eterna, sobrenatural, feita com esforço humano, vai produzir cansaço, né? Se a nossa perspectiva do que é a obra de Deus
está concentrado em resultados visíveis, você vai se cansar e mais, vai se frustrar. Vai se frustrar, porque o padrão de sucesso que está se colocando como obra de Deus, que é a igreja lotada, que é a visibilidade, você lutar por isso é cansativo. Estude a realidade das pessoas que estão vivendo no YouTube, os YouTubers. O cansaço que esses caras têm para alimentar, né, uma vida, quase que um reality show diário, de apresentar, de expor a sua vida, mostrando sempre coisas novas para prender a atenção das pessoas. Tem criança entrando em crise de estresse porque se tornou youtuber cedo. Sabe o que são esses pastores cansados hoje? Eles se transformaram nesses meninos youtubers. Eles têm que sempre estar produzindo algo novo para entreter as pessoas. Então, se eles não têm assunto novo, eles entram em treta. Começam a levantar temas polêmicos porque tem que estar sempre em evidência. Isso é cansativo, irmãos. Deus não nos chamou para isso. É maravilhoso você servir ao Senhor, servindo as pessoas sem esperar nada em troca. Como é libertador. Às vezes eu recebo mensagem assim: apóstolo, você viu mensagem de fulano de tal? Acho que fulano de tal está falando a teu respeito. Eu falei assim, cara, estou tranquilo. Eu fico triste pela pessoa. Eu estou tranquilo. Né? A posição, um filho pode abandonar um pai, mas um pai jamais abandona um filho. Um filho pode ir embora, a posição do pai vai ser sempre: eu estou aqui. A hora que quiser, vai voltar, vou abraçar, vou amar, vou cuidar do mesmo jeito. Porque nós não cuidamos para a gente, nós cuidamos para o Senhor. E quem tem essa consciência não se desgasta, não sofre, não se aborrece. Nunca considerei minha propriedade ninguém que caminha comigo. O vínculo que nos une é o amor. Né? Então, Deus nos formou de novo, através de uma nova natureza, para que nós pudéssemos ser incansáveis. Incansáveis para podermos colaborar numa obra que é eterna, sobrenatural, que não pode ser trabalhada com força humana. Então, Deus nos fez incansáveis. E teve um dia que eu acordei e o Senhor me deu uma frase: uma pessoa incansável se torna invencível. Anote isso. Uma pessoa que é incansável, ela se torna invencível. Irmãos, que coisa chata que é você brigar com alguém que você bate, o cara levanta. Você cansa de bater. O cara vence você pela persistência. Porque uma pessoa incansável se torna invencível. E quando eu acordei com essa frase, eu me lembrei de um filósofo muito famoso, um grande pensador, que disse a seguinte frase: ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater. Se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Sabe de quem é essa frase? Vou compartilhar com vocês aqui. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.
Vocês sabiam, né, que o filósofo que eu estava falando era o Rocky Balboa? Vou repetir para vocês, hein? Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata do quão forte pode bater, se trata do quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Aqui nós estamos falando de resistência, de uma pessoa incansável. Se a gente for ver o filme do Rocky Balboa, que é inspirador para entender isso, você olha aquela cena dele com o Apolo fica com raiva, deu nele, ele caiu. De repente, quando o cara já está celebrando assim, levanta o Rocky, o Apolo faz uma cara assim, caramba, de novo, esse cara não desiste de tanto apanhar. Sabe, irmãos, tem hora que eu acho que o diabo olha para minha vida e faz a mesma cara do Apolo, fala, meu, esse cara apanhou pra caramba, continua de pé, ele não desiste. E é o que nos faz vencer no reino de Deus, é nos tornarmos incansáveis. Quando nós somos incansáveis, nós nos tornamos invencíveis. Porque o inimigo fala assim, não adianta. É como se a gente se tornasse imortal. Eu bato, chega uma hora que a gente vence porque ele desiste, fala, não tem jeito. Esse cara não tem jeito. Alguns de nós passamos anos sendo provados nisso. Isso só enquanto o inimigo achava que estava ganhando, na verdade nós estávamos ganhando. Ganhando resistência, ganhando paciência, ganhando força, compreensão, maturidade, para não culpar pessoas nem circunstâncias por causa das situações que nós estávamos vivendo. E nós estamos entrando numa estação onde eu ouvi o Senhor me dizer, vocês estão aptos para um tempo novo. Vocês estão aptos para um tempo novo. Né? Nós estamos entrando numa nova estação. Deixa eu só abrir aqui para o meu cachorro sair. Peraí. Agora, o problema, irmãos, é que o inimigo tenta mudar o foco da nossa luta. Ele tenta nos distrair. Porque enquanto você pensa que o seu problema é financeiro, você sabia... Esses dias nós estávamos nos deparando com uma quantidade enorme de pessoas com problemas no rim. Você sabia que já tem uma pesquisa sendo feita que muitas doenças renais estão surgindo nesse período de pandemia por causa de problemas financeiros, estresse financeiros e pela falta de perspectiva. Então, o nosso corpo ele só reflete as nossas emoções, são todas situações psicossomáticas. Os nossos problemas não são financeiros. Não é o casamento, não são os filhos, não é o ministério, não são as pessoas que nos abandonam. Isso tudo são as coisas visíveis, que Deus olha para ela como oportunidades para nos aperfeiçoar. Mas enquanto Deus olha para isso e fala assim, nossa, é uma oportunidade de, através dessa situação, meus filhos serem identificados com Cristo. Da mesma forma, o inimigo olha para a mesma situação e fala, é uma oportunidade para eu distorcer a visão desse indivíduo e fazer com que ele comece a murmurar e parar. Então, tudo está ligado à perspectiva que eu olho o problema na vida. As realidades que o Senhor põe na nossa vida, Ele não nos deixará, irmãos, eu quero ser bem enfático nessa noite, nenhuma dessas situações vão nos derrotar. O Senhor, o mesmo Senhor que conhece o momento em que você entrou nessa dificuldade, é o mesmo Senhor que quando você entrou, Ele já tinha desenhado a tua saída. Ele não te fez entrar nessa situação para que você fosse morto nessa situação. O problema é que a gente para. Nós paramos. A única coisa que o Senhor diz para nós é não pare, sejam incansáveis. Se vocês não pararem, vocês vão ver o grande livramento que eu tenho preparado para vocês. A única coisa que o diabo quer fazer é distorcer a nossa visão para que a gente pare. Você concentra a tua visão. Não nas coisas que Deus está fazendo dentro de você, mas em tudo que está fora do teu controle por fora. É o casamento, são os filhos, são as finanças. Irmãos, olha, eu poderia repetir aqui inúmeras vezes o que aconteceu nos últimos 30, 40 dias comigo. Na reta final de uma situação que eu estou acompanhando há 5 anos, no momento que eu estava com Covid, foi assim, eu acho que foi a cartada final do diabo. Falei, agora eu arrebento com esse cara.
Da noite para o dia, eu fico sem advogado. A empresa que estava negociando comigo há 2 anos aborta o trabalho. Eu estava com 1 mês para chegar diante do juiz e eu não tinha resposta. Sabe quando se deu essa data fatídica para mim? Foi a semana passada. Eu cheguei a semana passada, no dia 25. Eu estava com advogados novos, eu estava com 2 propostas melhores que a anterior e eu fui diante do juiz dentro do prazo com 2 situações extremamente melhores. E isso tudo que eu levei 4 anos produzindo, Deus fez em 1 mês, sem que eu interferisse em nada. Assim, eu sei que Deus é um Deus de milagre. Deus nos leva muitas vezes num momento onde não parece que a gente ficou sem força, porque aonde acabam as nossas forças, Deus entra com novas forças, que não são nossas. Às vezes a gente cria na nossa cabeça o caminho por onde Deus vai agir, mas ele age por caminhos que nós não sabemos explicar. O que nós não podemos, o que a gente precisa aprender de fato é caminhar pelos trilhos que ele constrói. Se nós caminharmos pelos trilhos que o próprio Senhor constrói, que são a obediência, que são a fé, que é a perseverança, que é não olhar para essas situações que tentam nos paralisar e continuar avançando, todos nós, sem exceção, veremos com os nossos olhos naturais os milagres que Deus tem reservado para as nossas vidas a partir dessa estação. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio da mesma forma que eu sei que cada um de vocês, que um dia Deus conectou a minha vida, eu sabia que todos vocês viveriam os mesmos processos de morte que eu vivi, porque a mesma unção que está sobre a vida de um pai vem sobre um filho. O mesmo caminho que Deus me conduziu, ele conduziu todos vocês. E Deus está abrindo, escancarando diante de mim um cenário de ressurreição. Então eu sei que vai vir sobre vocês um tempo de milagre tremendo, mas nós não podemos nessa reta final sair do trilho. Nós não podemos sair dessa reta final daquilo que o Senhor construiu ao longo dos anos. Nós não podemos deixar a murmuração tocar as nossas vidas. Eu me lembro que anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, quando meu pai se converteu, teve um salmo que marcou a vida dele. E aquele salmo se transformou num alimento que nos dias difíceis ele sempre meditava, ele sempre orava e refletia naquele salmo. E ele comprou um adesivo, que era aquele salmo, e colocou na porta do escritório da nossa empresa. E todos os dias nós entrávamos no escritório e líamos aquele salmo. O salmo era o Salmo 37. E eu quero ler para vocês esse Salmo 37, que até hoje é uma palavra que fala muito ao nosso espírito, que nos sustentou por muito tempo. Salmo 37, dos versículos 5 ao 7. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Essa versão é incrível, né? Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Olha aqui para mim, ó. Deus mostrará a sua justiça. Não é dele, ele mostrará que você é justo. Porque Deus é glorificado através dos filhos. Então, quando Deus mostra que você é justo, ele é glorificado através de você ser justificado. Descansa no Senhor. Ah, não, olha aqui. Que você é e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Quantos de vocês têm sido acusados injustamente? Quantos de vocês têm sido alvos de palavras, de ofensas, de ataques? Eu não sei você, eu fui de muitas. E o Senhor nos fala muito claro nesse salmo: não se defenda. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai provar a tua inocência. Ele vai mostrar que você é justo. Daí depois ele fala assim, ó, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Guarde essa palavra, paciência. Descanse no Senhor. Aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e com aqueles que maquinam o mal. Eu sei que tem uma coisa que é difícil para um crente, é quando você vê alguém tramando contra a tua vida, maquinando mal contra a tua vida e parece que a pessoa está tendo êxito. Tu fala assim, cadê Deus nessa história? Olha a sacanagem que estão fazendo comigo. Olha essa situação na empresa. Olha essa negociação contratual. Olha como eu estou sendo prejudicado, irmãos.
Nada do que fazem comigo e com você é com nós. Todas essas coisas são do Senhor. Nós perdemos a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida com Ele. Então é Ele. Ele fala assim, não se aborreça. Não se aborreça com aqueles que maquinam mal. Eles não sabem para quem eles estão praticando isso. E essa palavra paciência nessa semana, ela falou muito forte ao meu espírito. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui impacientes e já não estão sabendo mais esperar. E a espera é uma chave importante nessa reta final. Eu vou falar de novo para vocês. A grande maioria de vocês está numa reta final de situações onde o Senhor vai intervir. E nessa reta final, a paciência é uma chave poderosíssima. São nos últimos momentos que você pode passar o pé pelas mãos e pôr a perder todo um processo onde você retoma de novo um tempo de aprendizado se não souber ser paciente. Paciente para ouvir, paciente para esperar, paciente inclusive para entender o que é a paciência. Eu estou lendo um livro que se chama A Cruz do Rei, de Tim Keller. E Tim Keller fala nesse livro a respeito de paciência com uma definição do que é paciência das que eu mais achei, das que mais me inspiraram. Uma das definições de paciência que eu já vi mais inspiradoras. Eu quero ler para vocês. Tim Keller diz assim, ó, paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. É resistir sob circunstâncias difíceis, sem desistir, nem ceder à amargura. Significa trabalhar quando a recompensa é protelada. Irmãos, pensa numa palavra que rasgou meu coração. Eu compartilhava na última semana com o Adriano lá da Gravidade Zero, falei para ele assim, porque ele estava falando sobre isso comigo, quantas vezes nos últimos anos eu tive na iminência de achar que eu estava numa solução e dava tudo errado e eu começava tudo do zero. Quantas pessoas passaram na minha porta que eu imaginava que fossem a solução de Deus e no fim não deram em nada. Era como se essa esperança minha fosse protelada, sabe? Você vai indo, de repente quando você acha que é protelada. E essa palavra de Tim Keller me trouxe luz, falou assim, o que o Senhor estava me ensinando era paciência. A paciência significa continuar trabalhando sem amargura quando a recompensa é protelada. Eu esperava que fosse hoje, vai ser daqui a um mês. A recompensa é protelada, mas eu continuo sem amargura. Eu pensava que era daqui a um mês, foi para daqui a um ano. Quando eu comecei esse processo de morte 5 anos atrás, eu lembro que eu cheguei a falar para o meu irmão assim, meu irmão chama Tiago, né? Eu falei, Tiago, eu acho que a gente vai demorar aí 1 ano, 2 anos no meio dessa situação para conseguir, porque é um processo jurídico, é lento. Ele falou, cara, você acha que é tudo isso? Eu acho, cara, de 1 a 2 anos. Irmãos, eu tinha uma expectativa de 2 anos. Nós estamos completando 5 anos. Você sabe o que é você ver seus recursos se esgotarem no meio do caminho, sua força acabar, sua vida desintegrar. Porque foi isso que aconteceu, minha vida acabou. Eu tenho certeza que eu experimentei um processo de receber uma nova natureza. Eu não suportaria humanamente. A minha visão de mundo mudou, minha visão do evangelho mudou. E nesse período foi tão incrível que eu olho para o rosto de cada um de vocês e vejo um milagre. Eu vejo um milagre porque Deus me presenteou com filhos. Sabe, eu tô vendo o momento que eu tô saindo de tudo isso e eu vou olhar para trás e falar assim, nenhum desses filhos foi conectado a mim por um sucesso pessoal. Eles não foram ligados a mim no momento bom da minha vida. O Senhor gerou essa relação de pai e filho num período de morte. E a maior herança que a Bíblia fala que Deus pode deixar para um homem são filhos. Ou seja, Deus me enriqueceu no momento mais difícil da minha história. E agora, aquilo que o Senhor está fazendo em mim vai chegar sobre a vida de cada um de vocês. E nós precisamos entender a força da paciência. Quando a recompensa é protelada, não deixar que o coração se torne amargo
e não parar. Não, Deus não suporta gente acomodada, que pare diante dos problemas, que fique encontrando culpados para justificar suas frustrações. Você já viu gente assim? Ah, eu estou vivendo isso por causa de fulano de tal que passou a perna em mim. Eu estou vivendo isso por causa do meu antigo pastor. Eu estou vivendo isso por causa dessas pessoas ingratas. Eu estou vivendo isso por causa de uma decisão errada. E sempre a gente vai querendo apontar situações. Não, irmãos. O nosso descanso está no Senhor, a nossa confiança é nele. E nós precisamos esperar nele. O Salmo 37 fala nisso. Espera. Espera, aguarde no Senhor com paciência. Aguarde no Senhor com paciência. Porque, irmãos, não existe fé sem uma força contrária. Romanos 4, do 18 ao 22, fala assim, o qual em esperança creu contra a esperança. A fé é algo que nasce, que ela surge, que ela se manifesta diante de uma força contrária. Daí, continuando, Romanos fala assim, tanto que tornou-se pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso para fazer. E isso lhe foi imputado como justiça. A fé que age diante de uma força contrária. Irmão, se existe uma oposição na sua vida agora, se existe algo aparentemente impossível ou muito difícil diante de você, você está num ambiente propício para que essa fé se manifeste, para que as forças novas cheguem, porque elas só chegam quando as nossas acabam. Quando isso aconteceu nesse último mês comigo, eu sempre friso o momento do Covid, porque quem daqui já teve o Covid sabe o que eu estou falando. Sabe como a gente fica vulnerável emocionalmente. Você está debilitado no físico, mas as emoções são muito atingidas. E naquele momento, nos dias de Covid, eu lembro, eu estava no 7º dia, quando eu recebi na minha casa, uma carta assinada pelas advogadas que cuidavam do meu caso há mais de 4 anos, falando que estava abandonando a causa. Eu estava doente no meu quarto quando eu recebi essas cartas. Que no primeiro momento eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho grana para contratar outro advogado. Do nível que eu preciso para essa situação. E naqueles dias foram os dias que o Senhor me falou assim, espera, eu sou o teu consolo. Foi quando eu preguei aquela mensagem, conhece o Consolador. Deus me falou da consolação que ele produziria em mim. Falou, descansa em mim. Descansa em mim. Então há momentos que a gente se sente esgotado. Parece que você chegou ao fim. Chegou mesmo. Ficou muito mais claro para mim por que Jesus só chegou em Lázaro depois que já estava cheirando mal. A glória de Deus não está na melhora das coisas, está no fim das coisas. E nós precisamos entender isso. Ele quer que nós cheguemos ao fim de nós mesmos. E a gente fica lutando para não morrer. Ele quer que você chegue ao fim de você. Para de lutar. Se rende. A cruz é um lugar que ninguém vai te arrastar. Você tem que ir voluntário. Veja o exemplo do nosso Senhor. Opa, ninguém levanta a espada para brigar. Eu me entrego, eu me rendo. Para de lutar, de resistir à morte. Sabe, há esse desejo de defender a sua reputação, de mostrar que você está certo, que as pessoas estão sendo injustas. Tudo isso é sua carne gritando para não morrer. E Mateus 11, 28 ao 30 diz assim, vinde a mim. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, irmão. Vinde a mim, se vocês estão cansados, vocês estão oprimidos, eu vos aliviarei. O alívio vem do Senhor. Às vezes a gente fica com a expectativa só da solução do problema, só de uma entrada de recurso financeiro. Não, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, mansidão e humildade está em escassez no mundo gospel. Quando eu olho para as redes sociais e vejo a manifestação de arrogância dos pastores,
essa necessidade de caminhar sozinho, de provar para todo mundo que está certo. É o oposto do que eu vejo nas frases de Jesus. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar nesse contexto descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma promessa de repouso para nós, irmãos, no meio da pancadaria. Mas nós precisamos aquietar as nossas emoções nele, aquietar nossas preocupações nele. Você sabe que chega um momento que a nossa luta, que já não se trata mais da solução. Você aprende tanto a desfrutar do Senhor que a solução da situação se torna um detalhe. E hoje o Senhor te fez ouvir essa mensagem que eu estou te falando para você entender que você não pode parar. A única coisa que você não pode é parar. Você não pode desistir. Você não pode achar que você não consegue. Ah, porque a esposa não entende você. Porque os teus filhos não... onde que eu errei que meus filhos não seguem aquilo que eu falei. Porque as finanças não estão dando certo. Porque a igreja está com pouca gente. Para de olhar para essas coisas. Para de olhar para essas coisas. Hebreus 10:38 diz assim, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não temos direito de recuar, irmãos. Nós não temos direito de recuar. O prazer de Deus está não nas nossas vitórias ou conquistas, mas quando nós avançamos por fé. Quando nós não paramos no meio das circunstâncias que tentam nos fazer parar. Você entendeu ou precisa que eu repita para você em português? Não pare. O justo vive por fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não é tempo de você recuar. Você sabe nesse momento que parece que você se sente um caco. Parece que você se sente frustrado, fracassado. É nesse momento que o Senhor olha para você e fala assim, olha o meu filho ali, ó, que tremendo. Ele continua avançando no meio de um caos ao seu redor. Como a minha alma se alegra nele. Como eu tenho prazer nos meus filhos. Porque estão avançando em meio a realidades invisíveis. Porque se forem olhar o visível, já tinham parado. É isso que faz dos meus filhos a minha alegria. É nisso que o Senhor se alegra em nós. E sabe qual que é a ênfase que a gente coloca no ministério? Que o Senhor está se alegrando com a gente quando a igreja está bombando. Quando você está sendo enaltecido. Quando está lotado de... Cara, o nosso enfoque está completamente ao contrário do que o Evangelho nos ensina. Está ao contrário. É o que eu falei a semana passada. Tem gente achando que o reino de Deus é bonito quando se vê de cima do pináculo do templo. Não, essa é a posição do inferno, do diabo. O reino de Deus é a capacidade de discernir a glória da manjedoura. Não tem formosura, não tem beleza, não tem luxo, mas tem vida. Se discerne na simplicidade da vida. Irmãos, eu sei do que eu estou falando, eu estou ministrando a vocês com a minha vida. Eu sei o que foram 5 anos sustentados por uma voz, onde eu não conseguia ver nada. Eu sei o que foi os últimos 2 meses da minha vida, irmãos. Como me fez falta estar com vocês. O que foram esses dias de confinamento. Pegar esse maldito desse Covid, que é um vírus do inferno, esse negócio. E no meio disso tudo ver a graça de Deus. Agora, eu vou falar uma coisa para você, só para corrigir o que eu falei. É um vírus do inferno, mas Deus usou até desse vírus aí para produzir bênçãos na minha vida. Porque se não fosse o tal do vírus, os processos não tinham ganhado mais tempo e eu não tinha conseguido ver Deus trazendo solução. Até nisso, Deus fez com que tudo contribuísse para o nosso bem. Até o Covid. Nós não somos do tipo de pessoas que recua. Nós não somos do tipo de pessoas que se lamentam. Nós não somos o tipo de pessoas que vivem murmurando. Nós seguiremos lutando, aguardando aquilo que o Senhor fará. Eu quero terminar essa noite, porque eu falei a semana passada que nós teríamos tempo para conversar sobre o que eu falei a semana passada, né? E eu quero falar sobre isso hoje também. Mas eu quero ler um último versículo, Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estejam quietos. Essa é a palavra que eu quero que você guarde para vocês, é a palavra que Deus me falou. Fale para eles isso hoje. Não temais,
Estejam quietos. Ou seja, não é tempo de tentar se justificar. Não é tempo de entrar em embate. Não é tempo de tentar dar resposta ou indireta nas redes sociais. Estejam quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje ele vos fará. Eu quero orar por você hoje, profeticamente. Hoje, para mim, hoje é um dia profético. Hoje o Senhor está produzindo. Você pode não estar vendo, mas hoje no Espírito o Senhor está produzindo um livramento sobre a tua vida. Hoje, porque os egípcios que hoje vocês viram, nunca mais vocês tornarão a ver. Qual é o egípcio hoje que persegue tua vida? Quem é que está te ameaçando? Quem é que parece que está chegando? Qual a situação que parece que está te estrangulando? Olha, dá mais uma olhadinha nela hoje, porque o Senhor está falando, está vendo isso que você está vendo hoje? Vocês nunca mais voltarão a ver. Vocês nunca mais voltarão a ver. Algumas pessoas, eu não vou falar aqui nominalmente, mas algumas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras nunca mais voltarão a ter. Alguns que estão passando por problemas no casamento nunca mais vão ter. Se lembra disso, porque isso vai ficar só como parte da tua história. Deus é poderoso para transformar as nossas histórias, irmãos. Para transformar situações. De uma maneira que a gente não imagina, por caminhos que a gente não imagina. Eu creio nesse Deus que nos surpreende. Eu estava muito já rendido para qualquer que fosse a resposta para o Senhor nessa situação que eu tenho vivido. Eu estava que nem Abraão com Isaac, já estava entregue. Sabe, eu aprendi a depender do Senhor, mas o Senhor é um Deus que nos ama como filhos. Ele tem prazer em ser glorificado através das nossas vitórias. Vocês verão o que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós nos próximos anos. Eu creio num marco, porque há 5 anos atrás o Senhor me falou de 10 anos. Eu creio que nós estamos chegando na metade da história. José não viveu 7 anos de vaca magra e 7 anos de vacas gordas. A gente fez ao contrário, né? Ele viveu primeiro as 7 vacas gordas para depois as magras. O Senhor nos fez passar por um processo de cruz. Ele nos moeu. E agora vem um tempo onde ele será glorificado nas nossas vidas. Os próximos 5 anos serão anos incríveis, aonde você vai experimentar milagre, poder, resposta, transformação, honra. O Senhor te justificará. A única coisa que o Senhor está nos pedindo nessa noite é não pare, esteja quieto. Caminhe, continue caminhando em obediência. As nossas armas não são as armas desse mundo. Né? Se nós caminharmos assim, nós veremos algo da parte do Senhor muito especial nos próximos dias, meses e anos. Amém? Eu quero, antes da gente abrir para conversar, eu quero orar por você. Se você puder, se você estiver com a sua esposa, dá a mão para a tua esposa agora. Se você estiver com a sua esposa aí, dá a mão para a tua esposa. Se tiver seus filhos, pode juntar eles. Eu quero orar por você e pela tua família. A tentativa do inimigo de nos fazer parar não é como indivíduo, é como família. Fique atento aos teus filhos. Perceba como os teus filhos, nesses dias de lutas, também se cansaram. Ah, mas eu não deixei chegar neles, mas respinga, irmãos. O inimigo está tentando nos fazer parar como família. Deus, nessa noite. Hoje é uma noite que Deus está nos fazendo entrar numa nova estação. É como se Ele estivesse derramando um bálsamo novo sobre a tua casa. Alguém aqui já participou de prova de corrida? Sabe quando você está na corrida de 10 km, assim, você está naquela competição, você já não está aguentando, cansado, daí você passa naquelas barraquinhas, o cara dá para você um gelzinho assim, ó. Fala assim, ó, falta só 1 km, toma isso aí, é a força final. Você já não está mais aguentando, mas aquilo lá é a última energia que você precisa para chegar. É como se Deus hoje estivesse falando assim, segura a onda. É a reta final. Eu estou te dando o bálsamo necessário para esse fim de jornada. Adriano está falando aqui, Neemias 6,3. Por isto, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? É exatamente isso. Não parem, não se distraiam com as falácias do inimigo.
Não se distraia, não pare o que vocês estão fazendo. Agora é um momento de foco. Amém? O Senhor está nos dando resposta nessa noite. O Senhor está nos trazendo alívio nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora sobre cada família que está me assistindo, sobre aqueles que vão assistir essa mensagem depois, que não estão conosco ao vivo, para que possam receber essa palavra no Espírito. Um novo ânimo, uma nova força, porque nós estamos entrando numa nova estação. Todo o cansaço seja substituído por essa palavra. Nós somos incansáveis. O Senhor nos fez de uma nova natureza incansável para o bem. Nós não vamos deixar de amar, de fazer o bem, ainda aqueles que foram ingratos, ainda aqueles que nos perseguiram. Nós seguiremos no trilho da tua palavra, porque cremos que, assim como Moisés disse ao seu povo, estejam quietos e só vejam o livramento que o Senhor tem preparado. Eu declaro que hoje é uma noite de livramento, que toda sentença contrária caia por terra, que toda perseguição se acabe, que as portas que precisam se abrir se abram, que os contratos que têm que ser assinados sejam assinados, que a resistência que havia caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que entramos num novo tempo de milagres, de respostas, de transformação, e que isso, tudo que iremos viver, seja um testemunho que glorifique ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Agora eu quero ouvir você. Agora é a hora de ouvir você. Se alguém quer testemunhar algo, quer testificar algo, agora é a hora da gente construir junto. O microfone está à disposição. Só você se autodesmutar. Quem vai começar? Hoje eu estou vendo que o santo não está aqui. O santo sempre é o que começa. Tem alguém que deseja falar aí? Tudo pastor, tudo gosta de falar, chega nessa hora, fica tudo quieto, né? Ah, irmão, vocês têm tanto para testemunhar, eu vou começar a falar uns que eu estou olhando aqui, já vou chamar. Eu sei que sempre tem uma palavra. Vocês sabiam que vocês não estão falando por vocês, não. Quando vocês compartilham algo, nós estamos edificando uns aos outros. Eu sou só uma voz aqui que está edificando a tua vida nessa noite, mas nós podemos ser edificados pela tua também. Então não retém aquilo que o Senhor está trazendo ao teu espírito agora. Compartilhe, por favor. Até filme do Rock Balboa eu passei para vocês assistirem hoje, pô. Tem um monte de gente que é dessa época. Eu não sou. Quem me passou esse filme falou assim, ó, assiste que tem um cara dessa época, foi o Alexandre de Aracaju, mas eu não conhecia. Daí o Alexandre me passou e assisti, mas tem gente que é dessa época aí do Rock Balboa. A paz, apóstolo. Quem tá falando? Alessandra, Sorocaba. Oi, Alessandra, pode falar. A paz, irmãos, irmãs. Então, apóstolo, o senhor está falando aí, né? E assim, esses dias, essas aljavas têm falado muito mais com a gente e intensamente, né? E a gente tem lembrado algumas coisas, né? E nessa mudança que nós estamos passando, que todos já sabem, nós temos visto algumas coisas que estavam guardadas e Deus tem usado isso para trazer a lembrança, né? E nós passamos por vários processos. E um dos processos que nós passamos, a gente estava lembrando, é que quando nós tivemos a igreja para nós cuidarmos aqui, e a igreja não se foi, mas os membros foram embora, né? As ovelhas foram embora e nós entregamos eles a outros ministérios. E ficou as dívidas. E de certa forma, isso nos abalou por um tempo, né? E nós terminamos nos fechando, né? Porque nós estávamos agindo ainda na emoção humana, né? E como o Marcelo sempre diz, fazem 5 anos que nós estamos realmente entendendo o que é viver Cristo, o que é o novo pacto, o que é viver essa realidade no Senhor. E com isso, nós fomos nos fortalecendo.
E quando o senhor falou de mudança de tempo, Deus tinha me falado, quando foi na outra estação, Deus tinha falado sobre a mudança de tempo para mim, e foi quando veio agora um novo povo que o Senhor tem nos confiado, né? E nós temos trabalhado diferente, nós temos visto o agir de Deus diferente, né? Temos testemunhos de pessoas que têm conhecido Cristo verdadeiramente, como testemunho de pessoas que estavam machucadas de outros ministérios, pessoas que estavam cansadas daquela religiosidade e que foram abandonadas e pediram para a gente estar cuidando. E eu, pastor, sinceramente, eu fiquei relutante com isso, a cuidar dessas pessoas, porque eu vi que eu ainda tinha algo daquele passado, né? E aí o Espírito Santo foi me tratando e foi me mostrando que era chegado um tempo, só que era chegado um tempo novo, né? A visão de reino verdadeira, não que aquela não fosse, mas talvez aquela visão que tínhamos estava deturpada pelos padrões, pela religiosidade que que vivíamos naquela época, né? E hoje não, hoje tem sido tudo novo, tudo novo. Amém? É isso que eu queria compartilhar. Amém. E eu queria só pontuar mais Deixa, uma coisa. Marcelo, deixa eu só tentar ver, se você puder, seja breve, porque eu queria ouvir mais pessoas hoje, senão a gente fica muito tempo num só e a gente não consegue todos compartilharem. Amém. Não, eu vou ser breve, eu posso. Eu estava aqui conversando com a Alessandra hoje sobre justamente nesse tema que você está conversando com a gente, questão de muitas das vezes as pessoas olham para nós, nossa vida financeira não se resolve, as coisas, a gente vem perdendo as situações, né? E eu estava ouvindo hoje o apóstolo Luiz Hermínio, da conferência Terra de Adoradores, e ele estava falando o seguinte, que Deus nos confia algo e logo em seguida ele nos pede novamente, como pediu, né, no caso aí a Abraão, né, Isaac, para entender aonde está o nosso coração. Se ele pode confiar a nós algo muito maior do que aquele que ele havia confiado. E nesse tempo que a gente vê se entendendo em questão de ministério, a gente só veio perdendo, ao ponto de pessoas querendo estar afastadas de nós, como se tivesse lepra, né? E quando o Luiz Hermínio começou a ministrar e começou a entender, ele falou assim, olha, você tem que entender o quanto Deus pode confiar na sua mão, né? E aonde está o seu coração? Qual é a motivação do seu coração? E aí, quando nós viemos para esta casa, né, que não foi a casa que eu pedi ao Senhor, simplesmente eu pedi ao Senhor e falei, pai, eu quero um lugar onde eu tenho espaço, né, onde eu posso ter um conforto com a minha família e ser seguro. E o Luiz Hermínio havia falado assim, ó, querido, quando chegar um tempo que Deus pode confiar algo na sua mão, se você for morar numa mansão, se você tiver um carro importado, o que seja, aquilo não vai fazer diferença na sua vida, porque aquilo não é a motivação do seu coração, mas sim o reino dos céus, né? Então, o que eu tenho entendido que em nós hoje, eu falei para a Alessandra, hoje para mim, a motivação nossa não é quanto a gente vai receber hoje, o quanto a gente tem de pessoas, o quanto a gente pode fazer, mas sim o quanto a gente pode agradar ao Senhor e o quanto nós estamos dentro do projeto do Senhor. O quanto podemos executar aquilo que Ele tem colocado diante de nós, né? O quanto podemos ser fiel a Ele ao ponto de seguir todo o projeto, como o próprio Noé. Deus desenhou para ele o que ele tinha que fazer. Em nenhum momento ele escapou do projeto de Deus, né? Até o final ele executou. Durante 100 anos ele não fugiu 1 milímetro do projeto de Deus. Então hoje nós temos entendido, até esperado respostas de Deus, né? Para tomar passos a partir de hoje, porque tudo que Deus nos pediu foi entregue, né? Toda a perda que nós tivemos no Senhor, né? Toda a perda não trouxe frustração, pelo contrário, nos fortaleceu muito mais e nos tornou fiel ao Senhor. Porque a nossa motivação não estava no que nós perdemos, o que nós entregamos, mas sim o propósito em realizar a vontade do Senhor, né? Amém, Marcelo. Então é isso que eu queria complementar. Obrigado, viu, pela participação. Eu ouvi outras pessoas que estão aqui com a gente hoje. Fiquei feliz de ver aqui o Emerson lá de Ilhéus, lá de Salvador. Que legal estar com você aqui hoje. Muito bom, viu? Você e a tua esposa? Que legal. Sejam bem-vindos, viu? Também eu vi que o Luiz Carlos saiu, entrou ele está eu acho que ele está no Zoom com a esposa dele, a Margarete. São um casal querido também lá do Japão,
que quando eu tive lá com o Roberto, com a Nancy, nós estivemos na igreja dele ministrando. Estou feliz deles estarem aqui. Eu queria ouvir mais vocês, irmãos. Tem gente que às vezes fica sempre com alguma... O Léo quer falar, sabia, desmutou ali. Eu queria te ouvir, Léo. Sabia que tinha algo vindo das terras baianas para a gente nessa noite. Para a gente, como filho, é tão bom ouvir as tradições do nosso pai, apresentar Rock Balboa. Nós que somos dessa geração, nós não temos acesso a essa realidade. Mas muito obrigado. Te agradecendo muito. Você está sendo contaminado pela influência do Alexandre. Você não era assim, Léo. Quando a gente vem acompanhando a série de ensinos que o Senhor tem dado, não só aqui, em tudo que o Senhor tem falado, a gente vê que de forma inconsciente, a apresentação do Evangelho que o Espírito Santo dá através da graça apostólica que o Senhor tem, é sempre com a mentalidade de graduação. Sempre nos apresentando o Evangelho onde nós estamos inseridos em uma jornada e que nessa jornada nós vamos sendo graduados ao longo do que Deus nos propõe. E hoje eu entendo porque o Senhor Jesus se apresentou como escada, eu entendo porque Jacó ele teve que ter aquela visão de escada. Jacó ele teve que se graduar para se tornar Israel, para encarnar aquela realidade, para desfrutar daquela medida da herança. E quando eu vejo o conjunto de ensinamentos que eu venho acompanhando o Senhor desde o tempo que nós estamos juntos, eu vejo que tudo é um processo de graduação. Inconscientemente, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo através do Senhor essa jornada e estamos sendo graduados em sua graduação, de forma inconsciente. Inconscientes, nós estamos sendo conduzidos a aspectos de graduações e nós só entendemos quando somos graduados quando a maior medida de administração é dada a nós. A gente não sabe quando foi graduado, não sabe a hora, não sabe o dia. A gente só discerne essa graduação quando algo cai na nossa mão, uma medida maior de administração, e a gente olha para aquela situação e diz, é verdade, eu cresci, eu amadureci. Então Deus me confiou isso porque eu estou pronto a lidar com isso. Então, ouvindo o Senhor falar desde o começo, muito profético, o ambiente da sala hoje está bem insensível. E eu vejo que, literalmente, há um véu que se rasgou no sentido de uma nova graduação. E a gente precisa, Pai, não só entender o que foi dado hoje, mas estar muito atento a tudo que irá ser colocado e apresentado a nós durante esse novo ciclo que se inicia agora. Só essa colocação que quero ouvir meus irmãos também e desfrutar de tudo. Léo, muito pontual o que você falou. Vocês sabem que hoje, o que eu fiz hoje à tarde, eu fui para a igreja à tarde encontrar o apóstolo L. Quando eu percebi, ficou claro no meu espírito, no espírito que eu já estava transicionando para esse tempo novo, que eu percebo no espírito, assim como eu percebi antes de que eu me deparasse com a cruz na minha vida, com a morte de forma literal, mas o Senhor foi me falando, eu sabia que eu iria entrar nesse processo de morte 5 anos atrás. Eu estou percebendo para onde o Senhor está me conduzindo agora, para esse tempo de vida. É como se eu tivesse naquele túnel que por muito tempo está escuro e você começa a ver a luzinha lá e fala assim, cara, tá chegando num lugar novo, né? O que eu fiz hoje à tarde, eu fui correndo lá para o apóstolo L e falei assim, apóstolo, eu quero te dizer uma coisa. Ele falou, o que foi? Foi preciso de 10 minutos contigo. Eu sentei com ele e falei assim, eu entendo que os 5 anos que se passaram, o Senhor me deu um amadurecimento como filho. Eu dirigi uma empresa que se tornou uma empresa grande por muitos anos e as minhas decisões foram muito tempo isoladas, porque eu achava que eram decisões profissionais e que eu tinha que tomar a decisão sozinho. Eu não sei ainda com clareza o que o Senhor está abrindo diante de mim nesse tempo novo, mas eu quero submeter todas as minhas decisões ao Senhor, como meu pai. Falei, porque o que me sustentou nos últimos 5 anos foi simplesmente a tua presença. Tinha momentos que eu pensei que eu não ia suportar. Eu ia numa sala dele, às vezes ele não tinha o que me falar, só de eu ter com quem chorar. Eu tinha força para falar, não estou sozinho. Né? Eu falei assim, e eu sei que o reino de Deus é um reino coletivo. Então, diante de tudo que o Senhor me colocar, eu quero estar com o meu coração alinhado ao teu, para que eu possa construir o que você está vendo. Então, não é mais uma jornada de um cara que está avançando, que está
conquistando sozinho. Eu estou vendo um caminho que está sendo aberto para uma família de filhos que o Senhor me deu, que estão vindo juntos, mas que nessa decisão eu tenho que muitas vezes sair da posição de pai que está conduzindo para ouvir o meu pai como um filho, e daí naquilo que ele me apontar eu conduzo. Então, eu tive uma conversa muito profética com o apóstolo Hélio hoje. Hoje ele me ungiu para entrar nesse novo... Ele orou por mim, me colocando nesse novo tempo. Daí se vocês me perguntarem, irmãos, o que aconteceu, apóstolo, para você estar falando? Ainda nada. De concreto, nada. Mas eu tô fazendo tudo isso. Eu sei que no Espírito tem algo acontecendo, irmãos. Eu sei da mesma certeza que eu tinha 5 anos atrás, que eu viveria dias de morte, e como vivi. E foram os dias mais gloriosos da minha vida, porque eu achava que eu conhecia Cristo. Como Jó falava, eu te conhecia de ouvir dizer, agora meus olhos te veem. Eu conhecia Jesus numa medida. Esses últimos 5 anos que, para mim, quando a gente fala, parece que foram de dor e tal, mas foram os anos mais gloriosos. O Senhor me libertou de mim mesmo. Ele me revelou o que é a realidade da vida. Então, a gente está entrando para um tempo onde eu quero continuar sendo conduzido pela voz de um pai, por um corpo, não perder o sentido de coletivo desse organismo vivo que é a igreja, e de servir aos irmãos. É o maior presente que nós temos, irmãos. E eu quero reafirmar isso para vocês que estão sofrendo com algumas ingratidões e decepções. Olha, irmãos, servir as pessoas continua sendo um privilégio para poucos. Deus nos confiou esse privilégio. Então, que nós possamos continuar servindo, e toda vez servimos como ao Senhor. Se nos abandonarem, se forem ingratos, tá tudo bem, porque a gente serve sem esperar nada em troca, né? Você não foi alistado aqui porque o Senhor falou, olha, vem cá, Léo, vem trabalhar comigo que eu tenho um salário alto para você, se você cuida. Adriano, Ariane, estou alistando vocês porque agora o salário aqui é bom. Tal. A gente não veio por causa disso. Então, irmãos, a gente não pode se deixar paralisar, recuar, entristecer com as decepções. Nós vivemos algo muito glorioso. Esse ambiente nosso aqui, ó, isso aqui é algo que tem um alto preço, né? Isso aqui foi formado através da morte de Cristo. O Senhor se o Senhor não tivesse me conduzido pela cruz, esse ambiente não existiria. Porque o que de Adão eu poderia passar para vocês? Deus nos reuniu na cruz. É o que eu falei a semana passada, a comunhão. É uma comum união. Nós estamos unidos na mesma pessoa que é Cristo. Por isso Deus nos conectou. E o Senhor me falou de forma enfática nas últimas 2 semanas, chacoalha a árvore. Chacoalha a árvore. Testa a aliança. Pergunta quem de fato está ligado. Porque agora vocês vão entrar numa nova estação. Nós precisamos de um nível ainda maior de lealdade. Nós precisamos de um nível maior de fidelidade. Nós precisamos de uma dimensão maior do que a paternidade para viver o que nós... Irmãos, quando a gente está apanhando, qualquer pessoa que nos defenda está valendo. Não é verdade? Quando está mal, qualquer pessoa que entre na briga para nos defender, você aceita. Agora, quando o Senhor começa a nos adentrar num outro tempo, é muito mais fácil as quebras de aliança acontecerem no período bom do que no período ruim. Então, Deus nos forjou. E o Senhor falou para mim, chacoalha a árvore antes de entrar. Então, eu creio que o Senhor provou a nossa aliança, porque agora é um tempo de construção coletiva. O Senhor me falou algumas palavras nas últimas semanas. Algumas delas eu estou escrevendo. Eu quero passar para vocês de uma forma mais completa. Mas o Senhor está me fazendo desenhar um projeto comum para todos nós como filhos do Aljava, né? Um projeto que o Senhor... Teve um dia que o Senhor me falou, o Ricardo me mandou uma mensagem e falou assim, meu pai, como eu faço para poder participar dessa obra nas nações? Eu falei assim, Ricardo, eu vou desenhar isso e vou trazer para os filhos. Um projeto, onde todos vocês possam ver da mesma... Como a gente trabalhar junto para algo maior do que uma denominação, para algo maior do que um ministério pessoal. É esse tempo que a gente está entrando, irmãos.
O Senhor está nos transicionando para uma estação maior, né? Maior não de grandeza, maior de visão. Ele está nos fazendo ampliar um pouco a visão. E sabe o que acontece quando você amplia a visão? Seus problemas se tornam menores. Seus problemas se tornam menores. É isso que o Senhor está nos fazendo. Quem mais gostaria de compartilhar algo aí? Olha, eu fui tão rápido hoje que eu falei, pode falar. Júnior, quem que vai abrir o microfone? É o Antônio Carlos. Fala, pastor. Guaratinguetá. Graça e paz, boa noite a todos que estão ouvindo e assistindo aí, né? E está sendo muito bom aí hoje, né? Não só hoje, como as outras que a gente tem assistido, foram os boas também. Mas eu queria compartilhar aquilo que a Alessandra, né, que falou um pouco anteriormente sobre a igreja que ela frequentava e acabando teve aquele problema. E é a mesma história nossa também, que Deus tinha colocado no nosso coração e a gente estava empolgado, né, em querer abrir, perdão, em querer abrir a igreja. E aí é igual, né, o capitão conduzindo o barco. Aí o povão lá, vamos, vamos, vamos. Se o capitão não tem o discernimento de conduzir o barco, né, ou de direcionar, ou de colocar uma palavra de ordem, acaba o barco afundando. Então eu vejo assim que Deus nos livrou, né? Deus nos livrou, Deus de nós mesmos. Deus nos livrou de nós mesmos. Deus colocou no nosso coração, olha, paciência, senta um pouco, toma um café. Gostei do seu café. Então, Deus colocou no nosso coração para a gente ter paciência e aguardar mais um pouco, né? E então a gente está descansando no Senhor, e a gente tem ouvido aí as suas ministrações também, né? Os conselhos, a Luciana tem diretamente aí conectada aí as suas pregações, e Deus tem falado muito conosco através das ministrações que você tem lá no YouTube. Então eu vejo assim que é igual uma árvore, né? A árvore, se ela tiver bem o aprofundamento na raiz, embora que o artista vai lá, corta essa árvore, ela volta a brotar novamente, porque ela está com uma base bem aprofundada, né? E a árvore, ela quer respirar, o quê? Buscando em cima, buscando de cima. Assim somos nós, né? Quando nós estamos bem aprofundados, bem os fundamentos bem alicerçados, e a gente buscando de cima, do alto, né? Coisas espirituais, coisas divinas que vêm de Deus, a gente renova nossas forças. E como você falou, a gente tem que estar junto, um dependendo do outro, um auxiliando o outro, e assim é que nós vamos conduzindo. É uma igreja formada, né? Uns apoiando o outro. É isso que eu queria deixar isso aí. Muito bom, meus parabéns aí. E obrigado nós estamos pela participação, viu? Amém. Obrigado. Queria ler aqui uma palavra que o Roberto compartilhou aqui do lado, o Roberto lá do Japão. O Senhor vem construindo tudo de maneira maravilhosa nesse ambiente do Aljava nas últimas semanas. Consolação, obediência, silêncio, aliança, perseverança. Sabe que se a gente for conectando as últimas semanas, de fato, a gente vê um processo de edificação não consciente da minha parte, né? A única coisa que o senhor me falou nas últimas semanas foi para falar sobre a aliança, mas eu estou vendo que agora parece que as coisas vão se encaixando, tem uma edificação de fato sendo formada por Deus nas últimas semanas. Quem não ouviu, não participou das últimas semanas, as palavras estão no link privado do YouTube, vocês têm acesso, vale a pena dar uma olhada. O Júnior queria falar aquela hora, Júnior? Você levantou a mão ou não? Pode falar. Boa noite, irmãos. É um pouco estranho falar assim pelo computador, assim, não poder estar fisicamente, né?
Acho que o apóstolo já está mais acostumado, mas eu ainda estou procuro não falar muito aqui. É interessante como que Deus usa a vida do apóstolo para falar comigo. Parece que quando ele fala das experiências, da experiência de morte, de ir até a cruz, parece que ele está falando de mim. Parece eu me vejo no lugar dele. Isso é muito tremendo e muito interessante, né? Mas eu queria dividir com os irmãos, né, que testemunhar que o apóstolo já sabe da situação que a gente estava passando. A gente tinha alguns processos aí, né? E esses 2 últimos meses foi muito difícil, principalmente para minha esposa. Ela, talvez pela estrutura, né, de ser mais frágil, então foi um período muito difícil, né? Eu tive um funcionário que me colocou na justiça agora durante a pandemia e a gente teve que contratar advogado, comparecer à audiência por videoconferência também, e foi algo muito difícil, né? E nas últimas semanas eu tenho acompanhado ao Aljava e tem sido como um quebra-cabeça, realmente, que as peças estavam todas espalhadas e nesse tempo era como se cada vez que a gente estava aqui nesse ambiente, Deus colocava algo no lugar. E hoje a gente, nesse período, né, só para encurtar, não quero dar muitos detalhes, mas eu tentei fazer alguns acordos, conversei com o advogado reclamante e tal, e ele falou um valor assim absurdo, que assim, eu não tenho como pagar, não tenho realmente dinheiro para suprir essa causa, então eu falei, eu falei para ele que não dava, né? E comecei a conversar com Deus, falei, Deus, olha, acabou as minhas forças e eu não tenho mais como lutar. E Deus começou a falar sobre isso exatamente o que o pastor falou, que o apóstolo falou sobre aquietai-vos e esperar o que Deus ia fazer, né? E só para os irmãos terem uma ideia, a causa era 240 mil reais. Isso é bem longe da minha realidade hoje, né, irmãos? Para mim é muito longe das minhas possibilidades. Não sei para os irmãos, talvez não seja tão grande esse gigante, mas para mim era muito grande. E aí nós tivemos a audiência hoje e eu conversei com meu advogado durante a semana e ele falou, olha, nós vamos lá e não vamos fazer nenhum tipo de acordo, porque a gente já tentou e não deu e tal. E tudo bem, eu vim tranquilo hoje, né? Pela manhã foi a audiência e a gente teve essa audiência com o juiz e tal, testemunha, aquela coisa toda. E Deus conduziu as coisas de uma forma tão tremenda, irmãos, tão tremenda que eu não sei como que eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu falei que eu acabei de falar para minha esposa, eu estou maravilhado com o que Deus fez. Nós chegamos num valor que muito abaixo do que eles estavam pedindo, mas muitíssimo abaixo, de uma forma que eu possa pagar, você entendeu? Então, eu vejo assim como que foi Deus mesmo que entrou nessa causa, porque nem o acordo que eu sugeri para ele na época, eles aceitaram e hoje eles aceitaram uma proposta muito menor do que a anterior. Então, queria deixar esse testemunho para louvar a Deus aí, os irmãos, e agradecer por tudo aí que os irmãos têm feito. Esse ambiente tem sido um ambiente de construção. Eu vejo mesmo realmente o Senhor construindo algo em mim. Primeiro ele desconstruiu tudo nessa pandemia e agora ele tem construído. E eu sei que nós estamos passando por um novo tempo aí, uma nova estação. Era isso. Amém. Eu acho que situações como essa do Júnior, na verdade, foi o que eu falei nessa noite. Elas só são aquilo que você está vendo de visível. Na verdade, o que Deus olha numa situação dessa é como nós reagimos a ela, né? Como nós reagimos a ela. Nós não podemos nos desesperar, entrar em pânico, falar, nossa, não tem como pagar. E todas essas situações, elas só servem para mostrar, de fato, onde está a nossa confiança. Umas numas proporções maiores, outras menores, outras de um tempo mais curto. Como eu disse, a minha um processo que se alonga há 5 anos, não foi um mês, não foi uma ação de um funcionário na pandemia, né? Um processo longo. Então, cada um de nós experimenta situações de tempos diferentes, né?
de intensidades diferentes, mas em todas elas é como nós reagimos a essas situações que, de fato, é a chave que nós precisamos estar atentos. Alguém mais gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Eu tenho procurado terminar dentro de umas 9h30. Se tiver mais alguém, eu gostaria de ouvir. Pastor, posso compartilhar um texto? Ô, Lu, eu queria só, porque como a mesma coisa que eu falei para a Alessandra e para o Marcelo, eu queria dar oportunidade para outros irmãos, como vocês já participaram, se você me permite, tá bom? Não, sem problema. Queria pedir para que a gente variasse um pouco. Tem bastante gente, senão, quando a Alessandra falou, o Marcelo falou, eu falei a mesma coisa para ele. Marcelo, seja breve que a Alessandra falou. Agora, o pastor Antônio tinha falado, eu queria... Faz o seguinte, Luciana, a gente tem o chat aqui do lado, os irmãos que querem compartilhar texto, normalmente escrevem aqui do lado. Escreve do lado aqui o chatzinho, ó. Se for um texto que você quer compartilhar, coloca aqui para a gente. Você quer falar, Adriano? Pode ser, Cris. Pode falar. E daí, enquanto isso, antes do Adriano falar, Luciana, enquanto isso, escreve para a gente no chat aqui do lado a palavra que você quer compartilhar, tá bom? Escreva. Boa noite a todos, graça e paz. Quero tentar ser breve. Eu estou muito feliz, em especial, porque ontem a minha esposa ministrou uma mensagem chamada Patologia da Resistência. Uau. Que tem tudo a ver com o que o nosso pai está nos ensinando hoje. E essa ministração que ela fez ontem, muito inspirada no livro Engenharia da Graça. Nós também somos arquitetos, então a gente também fala um pouco da mesma linguagem que o nosso paizão é engenheiro. E foi, assim, uma mensagem muito marcante para a nossa comunidade. E a gente percebeu que nesses dias a gente tem visto também uma virada de chave, sabe? Os ares mudaram na igreja. Eu sinto que, de verdade, alguma coisa para bem está acontecendo. Deus está soprando um vento de mudança. E o que nós entendemos com isso? A palavra, a base da mensagem que ela recebeu, e ela está aqui do meu lado, ela pode até falar um pouquinho, talvez, mas acho que não, porque senão vamos desrespeitar os irmãos aí. Mas eu quero falar porque eu fui muito ministrado por essa mensagem. O que eu entendi daquilo que ela ministrou ontem? Nós temos que estar focados, porque Deus está edificando algo na terra, algo perfeito, algo poderoso, em meio a esta crise. Tudo que o diabo quer é que nós percamos o foco. Os Sanbalates e Tobias, eles estão por aí, eles sempre estarão por aí. Eles sempre tentarão tirar o nosso foco. E nós somos a edificação a qual Deus está estabelecendo na terra. Nós somos estas casas vivas, ou estas pedras vivas. E cidade, na Bíblia, a gente sabe, é alegoria, tipo, sombra de igreja. Deus, nesses últimos dias, está, no meu entendimento, assim como no tempo de Neemias, reconstruindo ou refazendo igrejas com pedras vivas, mas com pedras queimadas. Porque naquele tempo, as pedras queimadas que foram usadas por Neemias eram entulho. Então, quando Neemias pegou aquele entulho para refazer os muros, ele foi zombado, ele foi tirado de maluco. Como assim? Você vai reconstruir os muros que estão no chão há 70 anos e com esse material? Então, esse material que foi desprezado, em analogia, somos eu e você, somos nós. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui, o Adriano está chamando todo mundo gentilmente de entulho. Essa palavra. Não, só eu e minha esposa, amém? Em analogia, o que Deus está querendo dizer é que nós precisamos desse processo de passar pelo fogo. Esse processo é necessário, porque uma boa cerâmica, um bom tijolo, para se tornar forte, precisa passar pelo fogo. E aqueles que zombavam de Neemias não sabiam que as pedras queimadas eram muito mais resistentes que aquelas que não haviam sido passadas pelo fogo. Uau. Entendeu? Então, Deus nos trouxe ontem uma palavra assim para trazer justamente o que você está trazendo para nós.
Foco. Não percam o foco. A obra que eu tenho para vocês é grande. Não se distraiam com nada. Ah, mas espera aí, vocês são... Vamos tomar um café? Não, veja... Não tenho tempo para nada. Estou focado. Deus me chamou para fazer algo para Ele. Não diz a meu respeito. É para Ele, é por Ele. Eu vivo por Ele. Estamos focados. E Ele nos chama para fazer algo para Ele. E é interessante essa questão. Cidade, alegoria de igreja. O que Deus está fazendo nesses últimos dias são cidades fortificadas para que o povo que ainda não conhece Jesus venha para ser guardado dentro de cidades fortificadas. As igrejas ou as grandes congregações não estão dando bom testemunho. O que eu creio que Deus está fazendo hoje é tirando um povo de trás das malhadas que sejam pequenas congregações, homens sem face, homens que são pedras vivas, mas queimadas, homens que já morreram, homens que passaram pelo fogo, homens como você, Cris, homens que entregaram a vida, homens que realmente foram provados pelo fogo e que agora se tornaram pequenos, né? Pequenas congregações, mas grandes ministérios. Não sei se faz sentido isso. Né? Todo sentido. Porque somos pequenos, Deus nos faz grandes, porque não é a respeito de nós, é a respeito do Senhor. E porque nós escolhemos não ser, então Ele faz. Então, é neste lugar de cidades fortificadas, com pedras queimadas, construídas, não com pedras comuns, não com pedras novas, não com pedras bonitinhas, mas com pedras queimadas, provadas no fogo, é que Deus vai trazer pessoas para dentro dessa cidade fortificada. Pessoas serão guardadas dentro desta igreja, dentro desta cidade fortificada. As pessoas só serão guardadas dentro destes que já morreram. Não sei se faz sentido, mas as pessoas só terão segurança naqueles que portam Cristo, numa igreja que revela Cristo. Adriano, você se lembra que acho que faz uns 4 anos, eu falei no primeiro aljava não lembro qual ano foi, se foi 2017, que eu falei assim, irmãos, o Senhor me falou para marcar os dias, que cada um de nós aqui, Deus está formando através desse ambiente puro, simples, aparentemente sem face, como você falou, mas os pais que vão cuidar daqueles que hoje estão em evidência e vão vir buscando um lugar seguro. O senhor falou isso lá atrás. O que você está falando é exatamente o que está acontecendo agora. Essa virada, essa transição. Aqueles que estavam escondidos, sendo processados por Deus, Deus vai levantar para um tempo específico e esse tempo o senhor está nos dizendo que é agora. Nós estamos entrando nesse tempo, aonde as pessoas estão cansadas dessa euforia gospel, buscando pureza, buscando simplicidade, buscando aqueles que não se corromperam, para que possamos realmente servir uns aos outros. Não uma paternidade de domínio, de projeção, mas de servir uns aos outros. E o que eu gostaria de ouvir, que eu estava perguntando para vocês, estimulando, é isso. Quantos de vocês estão ouvindo algo parecido? Porque quando o Adriano fala assim, foi a mesma palavra que Deus trouxe a Ariane, e Deus está nos falando isso, sobre uma nova estação, isso é importante para testificar o mesmo Espírito. Deus está falando a mesma coisa. Eu estou vendo que o Emerson está impaciente lá, pôr a mão na cabeça, levantou a mão. Emerson, fala com a gente o que você tem para nos dizer aí. E só enquanto o Emerson, o Emerson sumiu agora. Voltou. Enquanto o Emerson vai falar, o texto que a Luciana, esposa do pastor Antônio, queria compartilhar, ela está aqui do lado, deixa eu só ler aqui. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique nesta terra. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Isaías 45:8. Tá bom? A Luciana compartilhou com a gente que eu falei para ela não ler para dar tempo para todo mundo. O usuário do Zoom aqui, tô achando que é o Salomão. Falou assim, o menor valia por 100, o maior valia por 1000.
Primeira Crônicas 12, 14. Irmãos, eu estou lendo os textos que os irmãos estão compartilhando aqui, porque se a gente montar aqui, Deus está construindo esse quebra-cabeça nessa noite através da vida de cada um dos irmãos. O Léo também falou assim, copeiros levantados para produzir reforma, um espírito de servidão manifestado para restaurar a cidade destruída, que representa uma igreja desconectada do seu desenho. Nossa, essa capacidade do Léo de trazer palavra ao que a gente está falando, eu acho lindo isso do corpo, né? Vai se encaixando. Falando nisso, antes que o Emerson fale, senti muita falta de muitos de vocês na imersão dos 5 ministérios semana passada. Foi incrível, irmãos. Foi incrível. Se vocês quiserem, nós lançamos um curso, R$ 47,00. 7 horas de conteúdo sobre os 5 ministérios. Está disponível ainda, você pode acessar efataonline.com.br/5 ministérios. Aqueles que estavam com a gente no dia ganharam junto a conferência de adoração que nós fizemos no ano passado com o pessoal da Argentina e daqui, o livro Engenharia da Graça Digital. Tudo isso, a ideia era servir, mas o conteúdo sobre 5 ministérios completíssimo. Vale a pena você entrar lá e mesmo que você não tenha feito no dia, você se cadastrar para esse curso. São 7 horas, é teu, você vê, rever, assiste quando você puder no efataonline.com.br/5 ministérios. Conseguiu se conectar aí, Emerson? Não? Enquanto o Emerson está tentando se conectar aí, alguém mais gostaria de falar? Daí eu dou um tempinho para ver se ele consegue. Alguém que não falou ainda, que possa somar, tem alguma coisa a dizer, olha, Deus tem falado comigo sobre isso, mais alguém? Posso falar, pai? Quem falou? Ricardo? Eu. Fale, seu Ricardo. Rapidinho, o que você ministrou hoje sobre as nossas vidas encaixou muito bem com um processo que eu vinha vivendo aí semana passada com o Senhor, né? Algumas coisas, e falou muito forte a respeito do cansaço, de alguns questionamentos, e o Senhor ele tem me prendido já há mais ou menos um mês na carta aos Efésios, e ele tem muito falado comigo a respeito da obra que ele está edificando sobre as nossas vidas. Então, algo muito forte que ele me disse é que durante muito tempo nós estávamos preocupados em produzir alguma coisa externamente, e hoje a grande obra, que é a obra do Espírito Santo, que ele está fazendo, como o próprio nosso irmão Adriano citou, é uma obra interna nas nossas vidas. E essa obra é que vai gerar alguma coisa de maneira externa. E eu tenho certeza que nós temos sentido isso também, que de fato nós viveremos um novo tempo. O Senhor está nos produzindo algo primeiramente em nós, em cada um de nós, para que essa edificação e essa manifestação aconteça de uma maneira coletiva. Então, o Senhor tem falado muito forte a esse respeito nas nossas vidas, do que Ele está produzindo primeiramente, a grande obra do Espírito dele dentro de nós, para que algo que Ele vai manifestar de maneira externa através da sua igreja. Então, vivi um tempo aí na semana passada onde eu estava buscando o Senhor algumas respostas, e foi o que ele me disse. Ele falou, não, hoje você precisa focar na obra que eu estou produzindo dentro de vocês, em vocês, e o que vai ser feito posteriormente sou eu que estou no controle. Então, assim, você é um exemplo para as nossas vidas, cara, porque o que a gente tem vivido hoje, nós temos olhado para você e é o que nos faz perseverar, seguir em frente, nos manter firmes naquilo que o Senhor tem produzido nas nossas vidas, seja com ganho, seja com perca. O nosso foco tem sido a cruz, tem sido o propósito. Então, assim, o que eu sinto a cada dia
através da sua vida e através daquilo que Deus tem produzido em nós, é alinhamento, é ajuste de cada membro desse corpo, né? Algumas pessoas têm falado sobre pessoas que têm se afastado. Aqui, o que mais tem acontecido é isso, e eu não vou falar infelizmente, porque o Senhor, de fato, está juntando as pedras, como o Adriano disse, as pedras que vão, de fato, fazer parte dessa edificação, dessa construção, e esses momentos, como muitos têm dito aqui, têm sido essenciais sobre as nossas vidas. E você sabe, Ricardo, que dentro do que você estava falando, somado ao do Adriano, eu brinquei ali na hora que o Adriano estava falando, tá chamando todo mundo de entulho, porque de fato é isso. Quando a gente acha, quando a gente se entristece, é porque a gente imputa a nós mesmos muito valor, sabe? Então, quando Deus permite que a gente passe pela cruz e a gente reconheça que nós não temos mais força, que não se trata do nosso talento, habilidade, essa semelhança com o entulho não tem mais valor para ninguém, nem para nós mesmos. Daí, quando Deus faz, a glória é toda dele, porque fala assim, cara, isso aqui foi rejeitado pelos homens, foi desprezado pelos homens, mas para Deus é de grande valor. Todos nós, ouçam o que eu vou dizer, as pessoas que Deus usará nessa próxima estação são pessoas que foram rejeitadas, desprezadas pela igreja e que muitos de nós, eu estou falando nós porque eu sei que nós fazemos parte disso, nós mesmos já não acreditávamos mais em nós, né? Mas o Senhor, de uma maneira surpreendente, ele nos faz ressuscitar, porque agora já não se trata mais de nós, né? É o que Paulo experimentou. É o que Paulo experimentou. É o marco que eu entendo na nossa vida. Daí não tem mais glória pessoal. Não tem mais jeito de ser corrompido pela sensualidade desse mundo gospel, por essa vaidade. Então, essas pedras queimadas, essas pedras de entulho, de fato, são um exemplo muito pertinente para simbolizar essa edificação que Deus está fazendo nas nossas vidas. Muito importante. O Emerson conseguiu se conectar? Não estou vendo ele aqui. Você está aí, Emerson? Eu acho que ele está tentando sair e entrar de novo. Bom, irmãos, já são 10:10. Eu não sei se tem mais alguém que queira falar. Porque daí nós vamos orar encerrando. Tem mais alguém que, de repente, ouvindo tudo isso, se sentiu inspirado a compartilhar? Ó, enquanto vocês vão pensando aí, lembrando para quem chegou depois. Então, sábado, nós temos aljava presencial com o Juscelio. Por favor, não deixem de vir. Vocês que são aqui da região, quando eu falo aqui da região, aqui pertinho, do Rio de Janeiro a Sorocaba, né? Vocês todos estão convocados. Americana, Sorocaba, Piracicaba, Campinas, né? Essas cidades aqui bem perto, né? Não vou falar de Pinda, Campos do Jordão, São José, Arujá, isso daí isso aí não preciso nem falar. Isso daí eu estou falando dessas cidades mais perto, porque essas aqui que eu falo, de Arujá até Lorena, Guará, eu estou falando que faz parte da Grande Taubaté, né? Mas as outras que são um pouco mais distantes, como Rio de Janeiro e Sorocaba, mas ainda são muito perto, gente, vocês precisam estar aqui no sábado, a gente precisa estar junto. Essa reta final, vocês sabem que nós estamos em 150 dias de oração, né? Olha só como a gente está numa reta final. Esse período a gente precisa estar junto, precisamos estar juntos. Então, vocês se esforcem para estar aqui. Os demais estejam conectados aqui através do link que nós vamos passar, distribuam para outros pastores e líderes e vamos estar juntos. O Emerson não conseguiu entrar, eu acho, né? Parece que não. Alguém mais quer falar? Senão eu vou orar aqui para encerrar. Pena que o Emerson não conseguiu se conectar. Então, beleza. Eu não estou vendo ninguém levantando a mão. Então, nós vamos estar orando. Beleza? Irmãos, que essa palavra possa ficar gravada no teu espírito, assim como ela vai ficar gravada no YouTube. Se você quiser, você pode entrar lá de novo depois para rever,
pegar todos os textos que os irmãos compartilharam aqui no chat, aqui do lado, né? Vamos estar deixado lá. Você pode compartilhar, se você quiser compartilhar com outros irmãos. Eu vou passar assim que eu já conseguir subir ali no nosso canal, eu disponibilizo o link para vocês. Isso aí, Rogério, falando aqui, tempo de ressurreição. Vamos orar então? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Noite de esperança, noite onde o Senhor ajusta o nosso foco, onde o Senhor alinha as nossas emoções, que o Senhor nos traz clareza em direção aonde o Senhor está nos conduzindo. Toma cada um dos meus irmãos, restaura as forças do que está cansado e nos torna, conforme disse a tua palavra nessa noite, incansáveis para o bem. Que possamos seguir em diante, Pai, que possamos prosseguir. Se havia em alguém nessa noite o desejo de parar, de recuar, que se lembre das palavras que o Senhor escreveu através das escrituras aos hebreus. Nós não somos daqueles que recuam, o Senhor não tem prazer nos que recuam, nós avançamos em direção ao que o Senhor tem nos mostrado, crendo, confiando, tendo a certeza que nós estamos sendo guardados pelo Senhor e que o Senhor conhece cada um dos nossos passos e sabe e conta na tua mão os nossos dias. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por nos reunir nessa noite, nos encher de esperança e de expectativa. Eu coloco nas tuas mãos cada família aqui representada, cada ministério aqui representado. E que sábado possa ser um momento especial onde nós nos reunimos como corpo para adorar o teu nome, para sermos ministrados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado pela presença de todos. Amo muito cada um de vocês. Me perdoem por não ter passado muitas vezes a palavra rápido. A minha ideia é dar oportunidade para todo mundo falar, mas acho que hoje foi bem edificante. E sábado espero todos vocês lá. Beleza? Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe.